Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Nessa videoaula de filosofia nós continuaremos a nossa saga dentro da filosofia medieval. Na verdade, hoje, ou nessa aula, essa é a aula em que nós entramos propriamente na discussão de, no caso nosso aqui, um filósofo representante da filosofia medieval. Para quem não assistiu, nós temos duas aulas anteriores. Essas duas aulas servem para preparar o ambiente, preparar o terreno em relação à enorme diferença que o pensamento cristão exerceu, né, representou em relação lá à filosofia antiga medieval. Então nós vimos lá alguns elementos, algumas categorias que com o surgimento do cristianismo, do pensamento cristão, elas acabam tomando fôlego, elas acabam tomando forma e o conjunto delas representou uma mudança aí, paradigmática para a filosofia, né? Fiz questão de frisar com vocês lá naquelas duas aulas que aquelas categorias elas mudam forevermente, né? Elas mudam para sempre, eternamente a maneira do homem, do europeu, do filósofo europeu, pensar e refletir sobre a realidade. Bom, então nessa aula nossa agora, a gente começa a falar, já tendo, né, aquelas nossas categorias em mente, a gente começa a falar propriamente sobre a filosofia medieval. A filosofia medieval não tem nem o que discutir, é um período, exatamente o período da Idade Média, né? Então a filosofia medieval é o pensamento da Idade Média. É claro que falar assim dá a ideia de que, né, todos os padres da igreja ou os intelectuais que se dispuseram a refletir sobre questões filosóficas diziam a mesma coisa, né? Quer dizer, nós teríamos lá 1000 anos só do mesmo tipo de pensamento. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Tal como hoje já se estuda e já é feito um movimento para reerguer toda a cultura intelectual da Idade Média, também, né, dentro da história do pensamento, dentro da história da filosofia, nós temos que é um período extremamente rico, né? Você não tem lá um, dois filósofos. Aliás, você tem sim um ou dois filósofos. Na verdade, para nós aqui, infelizmente ou felizmente, né? Para quem gosta, infelizmente, para quem não gosta, felizmente, para nós aqui, para nós do ensino médio, nós teremos apenas dois filósofos. Isso mesmo. Em 1000 anos, nós teremos apenas dois filósofos, né? A gente conversará apenas sobre dois filósofos. Dois filósofos que são os maiores representantes dos dois períodos que compõem a filosofia medieval. Então, a filosofia medieval, começando aí a nossa aula propriamente, ela é dividida em dois períodos. Nós temos um período inicial do século IV, que vai mais ou menos, isso vai depender dos historiadores, mas que vai mais ou menos do século IV até o século VII, VIII, que é denominado patrística, né? Esse primeiro momento é chamado de patrística, e depois, de onde foi delimitado, ou seja, do século VIII, do século IX, até o século XIV,
nós temos a escolástica, em que o representante maior é o Tomás de Aquino. Para essa aula específica, nós vamos falar um pouquinho, né, qual que é a ideia da patrística, e já vamos entrar no pensamento do Agostinho. Então, gente, para quem gosta aí de deixar bem esquematizado no seu caderno, para quem tem aqueles quadros conceituais aí, seria interessante que vocês marcassem, né, filosofia medieval. Essa filosofia medieval ela é dividida em duas partes. A primeira, patrística, que são dos padres barra pais da igreja, né, dos fundadores da igreja, e uma outra flechinha para os escolásticos, para as, né, ou seja, para aquele que representam, né, que representa esse momento, ele representa o surgimento das universidades, né, e já um certo, nossa, eu vou falar isso, né, tomar cuidado para não ser acusado de heresia, mas em relação, olha gente, por favor, hein, toma cuidado com as minhas palavras. Em relação à patrística, a escolástica, a fé na escolástica, ela começa aos poucos a se desvincular da razão, né? Da razão. Muito vagarosamente, lógico, né? A gente está nesse processo muito lento, muito gradual, que vai nos levar ao renascimento. A ideia mais da racionalidade humana em detrimento da fé e tudo mais, né? Então nós temos essa divisão aí dentro da filosofia medieval. Aí, para continuar lá o seu esquemão, é interessante que você coloque na patrística, você coloca Agostinho, flechinha. Agostinho é devedor da filosofia platônica, ou seja, Agostinho é Platão. Nossa, esse é entre 1 trilhão, zilhão de aspas, mas Agostinho é Platão. E depois lá na escolástica, você coloca São Tomás de Aquino é Aristóteles. Tudo bem? Então, por que eu estou fazendo todo esse blá blá blá, esse lelelé aí? Para vocês terem ciência de que até dentro da história do pensamento, isso, né, até dentro claro, dessa história do pensamento direcionada para o ensino médio e para os vestibulares, é um reducionismo gigantesco, né, um estupro, isso é um estupro, uma mutilação do pensamento, mas acaba sendo dessa maneira, né, dessa maneira mesmo. Então, que acontece, acaba sendo essa simplificação aí enorme. Bom, então você já fez lá seus esquemas, vamos conversar um pouquinho sobre o período da patrística e, mais especificamente, sobre o senhor Agostinho. Bom, eu coloquei aí 3 tópicos sobre o Agostinho. A ideia da superação do maniqueísmo, do que significa filosofar na fé e do surgimento da pessoa. Moçada, sinceramente, mas estou falando assim de uma maneira bem honesta, eu não sei se eu consigo dar conta desses 3 tópicos em uma aula. Em uma aula eu estou considerando, em uma aula não, em uma hora. Eu não sei. Então, eu acho que não, tá? Sinceramente, eu acho que se eu desenvolver esses 3 tópicos aí em uma hora de aula, vai ficar muito pesado. Então,
Vocês vão ser as minhas cobaias mesmo. Eu vou começar a explicação e dependendo de quanto tempo tiver aqui, ó, já tem 10 minutos de aula, dependendo se chegar lá nos 40 minutos no Filosofar da Fé, tiver terminado o Filosofar da Fé e tiver lá nos 40 minutos, eu vou parar, tá? Eu vou parar, então, vocês já conhecem mais ou menos, né? Mais ou menos não, vocês já conhecem bem a maneira que eu dou aula, então eu estou sendo muito sincero mesmo. Eu acho que essa aula a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que fazer pelo menos aí mais outra aula do Agostinho, para conseguir dar conta mesmo desses três tópicos. Acho que uma aula só não dá não. Mas tudo bem. Nem sei também porque que eu estou falando isso, mas então vamos lá. Bom, o que é a patrística? Eu já comentei com vocês, né? A patrística é o primeiro momento da filosofia medieval e ela recebe esse nome porque ela concentra os padres da igreja, ou seja, os fundadores da igreja. Então, gente, o que esses fundadores da igreja têm em comum? Ou o que caracteriza a patrística? É simples, né, dizer. Por quê? Qual que é a pretensão da patrística? A pretensão da patrística é convencer, por meio da razão, da existência de Deus. Convencer as pessoas, claro, né? Convencer a quem? Aos pagãos. Lembrem-se que o século IV ele marca a oficialização do catolicismo na Europa. Ou seja, nós estamos, que é o século do Agostinho, né? O Agostinho ele é do século IV. Então, a patrística ela estará incumbida de convencer as pessoas, de justificar aos infiéis, ou melhor dizendo, aos pagãos, sobre a existência de Deus. Né? Então, veja que a importância da patrística ela foi enorme. Por quê? Porque até o século IV, a religião cristã ela foi perseguida, certo? Mais do que perseguida, ela era a minoria, né? Ela era considerada aquilo, o não tradicional, o revolucionário. E a partir da instauração do século IV, a partir da instauração, da oficialização, da permissão do culto, né, do culto cristão, esses caras que foram chamados os padres da igreja se viram incumbidos de difundir, né, de fazer propaganda mesmo do catolicismo, do cristianismo, né, mas do catolicismo. Quer dizer, eles ficaram responsáveis por propagar a boa nova, né, o evangelho. Eles ficaram responsáveis por angariar fiéis. E como era feita, né, e como foi feita esse processo de acolhimento de fiéis? Ou de fazer com que o pagão se aproximasse à igreja. Como que foi feito isso? Mediante a razão. Tá bom, você vai falar assim, mas lá
na filosofia da arte, lá no medievo, na filosofia da arte, na arte lá no medievo, nós vemos isso, exatamente. Nós temos também, né, a arte, ela também serviu com esse propósito. Aliás, esse propósito de defesa e de propagação do catolicismo, principalmente, ele vai até o Renascimento, até o Barroco, né? Até o Barroco, se vocês quiserem. Mas aqui estamos falando especificamente da filosofia, né? Estamos falando desse processo dos padres da igreja. Então, a patrística, ela é caracterizada por isso. Justificar por meio da razão a existência de Deus. Lógico, porque então é uma filosofia que não estará voltada para o fiel. Por quê? Porque o fiel já acredita que Deus existe. Então, vai ser uma filosofia, por isso que, mano, é espinhosa, é encrencada, né? Você lê, e parece que não sai do lugar. O negócio é bem complexo mesmo, né? Ele é de uma retórica enorme, de um... para mim, né, particularmente, é cansativo, porque o cara faz sua cabeça fundir, né, fundir. É só argumento em cima de argumento e criação de conceitos e categoria. O cara, e principalmente o Santo Agostinho, ele te coloca, né, para conversar com a sua alma. Né? Você com a sua alma. O bagulho é louco mesmo. Então, a patrística ela fica caracterizada com isso. Né? Ela fica caracterizada por isso. Isso que é convencer, chamar o pagão, falar assim, filho, você não acredita em Deus? Ó, então você deve acreditar por causa disso, disso e disso. A sua existência é devida a... Olha que bonita a minha caneta. A sua existência ela é devida a isso. Bom, como que isso aparece dentro da filosofia do Agostinho, né? Que é isso que nos interessa. Eu coloquei aí Platão, né? Pedi para que vocês colocassem lá no esquemão de vocês, Platão. Por quê? Porque o Platão não é o espírito da filosofia platônica, tá? Que o Agostinho ele vai pegar. É o espírito da filosofia platônica. E qual que é o espírito da filosofia platônica? Divisão dos mundos em dois, e mundo superior aqui, mundo superior, mundo inteligível, mundo das ideias aqui, que vai corresponder ao paraíso, e mundo sensível, mundo dos sentidos, mundo concreto, das transformações, o nosso mundo aqui. Tá bom? Bom, então, para a nossa sorte, é que por mais que seja difícil, seja ruim, estudar o Santo Agostinho, seja assim, moroso, sabe? É moroso. A gente vai caminhando passos de tartaruga na leitura dele. Por mais que o Santo Agostinho ele tenha essa característica de ser moroso, é legal que ele escreveu um livro enorme, 800, 900 páginas, chamado As Confissões. Então, é uma autobiografia. Olha que fantástico. Um filósofo contando da sua própria vida. Isso facilita muito, né? Isso facilita muito. Afinal de contas, nós que somos estudiosos da filosofia, a gente fica debruçando lá para entender o que o cara quis dizer, e às vezes a gente fica fazendo isso a vida toda. No caso do Agostinho, ele facilitou o nosso dispêndio energético, né? Porque ele fez um livro e contou a sua trajetória de vida, né? Da vida, enfim, como pessoa Agostinho, e a sua caminhada espiritual e tudo mais, muito legal. Bom,
Bem no início, então é por esse livro, As Confissões, que eu vou me basear, tá? Na explicação do Agostinho. Então, a primeira coisa que chama a atenção do Agostinho, melhor, a primeira coisa que nos chama a atenção sobre a filosofia do Agostinho é que, segundo ele mesmo, ele teve ele tinha ah, como não era nem preferência, mas ele tinha como ah, não estou achando uma palavra melhor do que preferência. Ele era um entusiasta, isso. Ele era um entusiasta do maniqueísmo. Maniqueísmo, gente, talvez vocês, a palavra, vocês já tenham ouvido falar, mas às vezes não conseguem entender muito bem o porquê, qual que é o contexto específico em que ela se insere. Então, o maniqueísmo, ele é uma seita religiosa, ou ele é uma seita secreta, ele é uma seita mágica, ela tem lá, né? Como seita, ele tem diversos mistérios, só para pessoas iniciadas, enfim. O maniqueísmo, ele tem como característica principal, a convicção da existência de duas forças. Essas duas forças, o bem e o mal. Né? Vocês já devem ter ouvido falar que não seja maniqueísta. Maniqueísta é esse sujeito que, na linguagem comum, por favor, gente, na linguagem comum, a gente entende como maniqueísta o cara que fica só aqui ou aqui. Né? O que não tem nada a ver com a palavra, com o sentido original da palavra. Maniqueísta, o cara, não, esse mundo está muito maniqueísta, tá dividido entre 8 e 80. Não, né? Tá dividido entre 8 e 80. Não é assim. Por favor, não é assim. O maniqueísmo, o rigoroso, né, a seita religiosa de onde veio aí, da qual o Agostinho é entusiasta, o maniqueísta, a pessoa adepta do maniqueísmo, é uma pessoa que está convicta que o mundo, portanto, o mundo que ele vive, é governado pela existência de duas forças, o bem e o mal. Vamos parar para analisar isso. O mundo, para o maniqueísta, o mundo, ele é governado, ou seja, os fenômenos que acontecem no mundo, os elementos que compõem o mundo. O que são elementos? Os homens, as plantas e tudo mais que vocês querem imaginar. Tudo isso, todas essas coisas, elas são governadas pela existência de duas forças. É o choque dessas duas forças, é o embate entre o bem e o mal que causa o mundo, ou que causa as coisas do mundo. Eu vou fazer uma comparação, mas vamos deixar assim bem, porque eu já estou sabendo que vocês estão fazendo essa ligação. Não dá para tomar como absolutamente certa, mas se você pensar que esse embate lembra muito o Heráclito. Lembra? Né? Lembra o Heráclito que nós estudamos, mano? A ideia de dialética, a dialética de Heráclito, né? a união entre opostos.
eu só consigo dormir se eu tiver acordado, eu só consigo acordar, eu só consigo acordar se eu estiver dormindo, né? Essa ideia mesmo de a realidade ela é composta por esse devir, né? No caso do maniqueísmo, um, o comportamento do mundo, ou seja, as coisas que ocorrem no mundo, elas são produtos da interação dessas forças. Então, quer dizer, o bem, a força bem, ela tem a mesma existência, ela tem o mesmo grau ontológico. O que significa grau ontológico? Ela vem do mesmo berço que a força ou que a energia má. Tanto uma quanto outra força, essas duas forças, elas são reais, no sentido rigoroso da palavra realidade, né, da filosofia. Elas vêm do mesmo lugar, elas têm a mesma origem. Se você quiser entender assim, acho que facilita, né? Então, existe o mal, em resumo é isso. Existe o mal, existe o bem. Existe o mal, existe o bem. Isso para o maniqueísta. E o Agostinho, ele terá esse affair com o maniqueísmo até mais ou menos 29 anos. Eu não estou lembrado da data certinho, gente, mas é em torno disso, meu. Ele vai ter, assim, né, um, boa parte da vida dele será vivida de acordo com esse modo de pensar. Só que ele supera, né? Só que ele assim chega num determinado momento da vida dele em que ele vai entender, em que ele vai perceber que o pensamento maniqueísta ele não se coaduna com o pensamento cristão. Não dá para ser maniqueísta e cristão ao mesmo tempo. E por que não dá? Gente, para pensar um pouquinho, vocês conseguem chegar a essa resposta. A resposta dessa pergunta. Por que o maniqueísmo não se concilia com o cristianismo? Porque no cristianismo você tem uma figura divina que é sumamente boa, certo? E essa figura divina sumamente boa criou o mundo. Logo, se a gente enxerga elementos no mundo que não sejam bons, a gente não consegue, a gente não pode, como cristão, atribuir a causa desses elementos a Deus. Ficou claro, gente? Se não ficou claro, eu vou explicar de outro modo. Vamos imaginar que você esteja andando na rua
e que você se depara com uma criança, 4 anos de idade, sozinha, toda suja, toda mulambenta, ranho, ramela e etc., chorando de fome, de frio, blá 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 blá. Tenta imaginar essa cena. Difícil, mas é difícil suportar. Tenta imaginar essa cena. Se você é um maniqueísta, você vai falar assim: isso não é impossível. Ou seja, a ocorrência deste fenômeno no mundo, ela é justificada pela existência tanto do bem quanto do mal. Então, se de um lado, se agora eu estou vendo uma criança assim, assim, assado, isso evidentemente representa o mal, né? Tudo de ruim. Se eu estou vendo isso, em outro lugar, vai ter uma criança também da mesma idade, super limpinha, bem nutrida, feliz, contente, sorridente. Então, no caso do maniqueísmo, essas duas coisas, elas ter a maldade existir no mundo tanto quanto a bondade, o ruim existir no mundo tanto quanto o bom, é parte constituinte do mundo, né? É aceitável, é justificável dentro dessa filosofia. Agora, no caso do cristianismo, essa ideia do mal, ela toma proporções gigantescas. Por quê? Porque no caso do cristianismo, no caso do pensamento cristão, quando eu vejo uma criança naquelas condições que eu disse a vocês, eu não estou autorizado a dizer que isso é produto da divindade que organiza o mundo. Dá para vocês sentirem a treta gigantesca em que se já de antemão se coloca para o cristão? Porque, mano, de novo, se você acredita que o bem... Vamos trazer o pensamento pro dia a dia, pro senso comum, pra nossa vida cotidiana. Se você acredita que tem gente que o mal existe no mundo, tem gente filha da puta mesmo que maltrata outras pessoas, e isso faz parte da natureza, ou então que as coisas funcionam assim porque tem mesmo bem e mal, e tem gente que está mais voltado para o bem do que para o mal, e se você acha que é assim no mundo, você está muito próximo de uma visão maniqueísta, tá? Então é fácil, velho. Se você viu lá no Datena, pai estupra e mata a filha, papapá. Esquarteja a filha, corta tudo. Não é, não é de se estranhar. Afinal de contas, o mal ele existe. Não existe só uma parte da moeda, existem as duas partes, certo? Ou melhor, a moeda, o mundo, ele é composto por essas duas partes. Então, velho, você consegue justificar
melhor essas ocorrências no mundo. Agora, quando se é cristão, a coisa fica muito mais complicada. Nas conversas de bar de vocês já devem ter ouvido falar assim: bom, se Deus fosse bom mesmo, ele não deixaria que o mal ocorresse. Vocês já ouviram essa colocação? E é com essa colocação, que o Santo Agostinho vai ter que lidar. É com essa ligação, é com essa colocação que ele vai ter que lidar. Ou seja, como é que eu consigo conciliar a existência do mal, ou o mal, vamos colocar assim, como é que eu consigo conciliar o mal com a existência de Deus? Isso é o que ficou conhecido na história da filosofia como o problema do mal. O problema do mal. O problema do mal. Se Deus ele é o criador do mundo, e se o criador do mundo ele é sumamente bom, e se o mal existe, se o mal existe, ou seja, se a filha é estuprada pelo pai, esquartejada, se o filho ele mata a facadas o pai. Se essas coisas existem no mundo, e elas existem, de fato, como é que Deus pode permitir? Certo, manos? Esse é o problema. Esse é o problema do mal. Como que você consegue fazer como que você consegue responder a esta questão? E então o Agostinho ele vai concentrar toda a sua força para dizer, né, para chegar à conclusão de que o mal não existe. Que o que existe é a privação do bem. A privação do bem. Aí você fala grande coisa, né, mano? Você falar que o mal é a privação do bem é a mesma coisa. Para nós, talvez, que não somos filósofos, que não estamos preocupados com as questões últimas da humanidade, pode ser que sim. Mas dentro do pensamento filosófico e mesmo teológico, não a existência do mal ela já é rechaçada de antemão. Não pode existir o mal. E, gente, eu tô vendo aqui no tempo de gravação da aula, que essa aula ela já tem 40 minutos. Então não vai dar nem pra gente chegar no segundo, não vai dar nem pra gente terminar o primeiro tópico. Por quê? Porque eu ia comentar com vocês os 3 tipos de mal, que na verdade não são maus, né? A privação do bem. Então, então eu vou parar aqui, tá? A gente tem uma aula aí na próxima. Daqui a pouco eu já continuo essa aula, tá? Sem problema. Bom, então o Santo Agostinho ele vai ter que lidar com isso. Espero que pelo menos, né? Eu me demorei muito nesse ponto, que ele me parece essencial. Ele me parece essencial, porque, gente, isso vai levar. Então, para fechar essa aula, qual que é o problema, né? Qual que é o problema com que o Santo Agostinho vai ter que se deparar na sua conversão ao cristianismo? Ele era adepto de uma seita religiosa que considerava a existência das duas forças, do bem e do mal. Então, o mundo é isso aqui. O mundo ele é
este embate contínuo e eterno entre bem e mal. Então, as coisas que aconteciam de ruim no mundo, ou as coisas ruins que tem no mundo, elas são fáceis de serem explicadas. Afinal de contas, elas representam essa parte que é a força do mal. E as coisas boas da vida, amizade, solidariedade, representam as partes boas da vida. Assassinato, estupro, beijo na boca, abraço no pai e na mãe, dizer que te amo. Olha lá. Então, o mundo ele é composto dessas duas coisas. Só que quando o Santo Agostinho se converte ao cristianismo, ele, já de antemão, ele vai ter que lidar com essa situação. Quer dizer, de onde vem o estupro e o assassinato se não vem de Deus? Por quê? Porque ele existe. Essa é a questão. A maldade está no mundo. É só você olhar para sua casa ou você ligar o da Atena, ou agora que no meu relógio são 5 para as 8 da noite, é só você colocar no Jornal Nacional lá, você vai ver. A maldade existe. Se a maldade existe no mundo e o mundo foi criado por alguém sumamente bom, isso significa das duas uma. Ou que a maldade não é criada por Deus, então Deus não criou tudo, certo? Ou então, Deus não é sumamente bom. Afinal de contas, ele permite que coisas ruins aconteçam no mundo. É esse o lance, velho. É esse o lance que vai fazer com que o Santo Agostinho se debruce na maior parte da carreira dele, digamos assim. Uma carreira que chegou até o bispo, até a ser bispo, tá? Eu não falei muito da vida e obra dele, e eu não costumo fazer isso mesmo. Eu só fiquei 40 minutos falando sobre esse problema. Então, ao invés de 2 aulas, nós teremos 3, tá? Nós teremos 3 aulas. Fiquem com essa aula, fiquem com essa mensagem. E tenta responder, gente. Tenta responder até sair a próxima aula. A próxima aula sai amanhã, daqui a algumas horas, talvez, se tudo der certo aqui. Não, né? A conclusão do Santo Agostinho é essa. Não existe o mal. O mal é a privação de bem. Isso significa que só existe o bem. E que os elementos e que as coisas do mundo, elas estarão em um grau mais ou menos, elas terão, né, vou dizer assim, porcentagem maior ou menor de bondade. Mas não existe a maldade. Aí você pode pensar... E, gente, isso daí vai ter consequências, claro, né? Eu vou fazer... A próxima aula ela será só sobre o mal, tá? Tá, vou fazer assim. É que daí vai entrar no filosofar na fé, mas tudo bem. Só sobre o mal. Então, só para vocês dormirem ou acordarem, não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas para que vocês reflitam um pouco. Se não existe o mal, mas existe a privação de bem, isso significa que não existe a feiura, mas a privação da beleza. Olha que beleza, né? Ninguém é feio. Algumas pessoas são privadas de beleza. Aí, fechou o negócio. Algumas situações, algumas comidas são privadas de beleza, enquanto outras comidas são belas. Quando a gente compra a marmita, a comida lá ela tá privada de beleza. Tá tudo misturado, né?
Agora, quando você vê lá aquelas comidas dos chefes franceses, ela é uma comida bela. Ou seja, a diferença entre a comida da marmita e a comida do chefe é que a comida do chefe ela está mais próxima, da beleza, enquanto ela está mais cheia de beleza, enquanto a comida do Marmitex ela está menos cheia de beleza. Tudo bem, moçada? Bom, é um tema mesmo que ele requer tempo. Peço até desculpas aí por não conseguir completar aquilo que eu havia colocado na nossa lousa virtual, mas fiquem tranquilos que logo mais já aparece a continuação dessa aula, tá? Então, como será a nossa próxima aula? Será a exposição dos 3 tipos de mal. Então, haverá uma categorização própria do Agostinho sobre o mal moral, o mal natural. Né? Então, você vai ter lá essa tipificação e aí a gente continua, a gente vai emendar o filosofar na fé. Na verdade, o filosofar da fé é o surgimento da pessoa. Mano, se você entender o problema do mal, você resolve 80% das questões de filosofia no vestibular, no Enem. Tudo bem, gente? Um beijo para vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência e até a nossa próxima aula. Valeu!